paz do Senhor, queridas irmãs. Estamos aqui neste momento que nós não podemos estar aí juntas aí na igreja, né? E estamos cada uma nas suas casas. Nós aproveitamos este momento para poder interagir com nossas mulheres. E hoje estamos aqui com a nossa querida profissional Jaine, conversando com ela hoje. Poder interagirmos e falarmos um pouquinho sobre essas mulheres, das áreas, das profissões que elas têm, que elas possam compartilhar com a gente. E gostaria que você também fizesse parte desse momento junto conosco, para poder juntos se alegrarmos, né, e se divertirmos. Para ser um momento de meditação, mas também um momento em que possamos interagir e nos alegrar juntas, como mulheres que somos. E eu queria aqui compartilhar com vocês, nesse tempo que nós estamos passando, né, Jaine, tão assustador, né, que nos causa muito medo e incertezas, né, que está em todo o mundo. Isso tem trazido para o mundo muita angústia, né, para os povos. Mas nós que tememos ao Senhor, sabemos que tudo isso tem Deus no meio. Deus está nesse propósito, nessa causa. E nós, como servos deles, precisamos entender e compreender que nesse tempo precisamos estar juntos e acreditando que Ele está conosco. Eu quero deixar um versículo e compartilhar com vocês aqui uma passagem que está em Mateus, capítulo 5 e versículo 14, que nos diz assim: nesse tempo de tristeza e de medo, que nos causa uma escuridão tremenda, né? Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que tem ali na frente. Essa passagem vai dizer para nós: vocês são a luz do mundo. Essa primeira parte que eu queria compartilhar com vocês. Vocês são a luz do mundo. Precisamos entender este tempo. E é um tempo onde as pessoas estão desesperadas, mas nós, como crentes e como luz do mundo, precisamos entender e ter paz em nossos corações e compartilhar a paz. Precisamos transmitir a paz para as outras mulheres. As mulheres que são muito sensíveis emocionalmente, né? As mulheres, elas costumam chorar muito fácil, né? Elas são muito emotivas, né, as mulheres. Então, nesse tempo que nós temos os nossos maridos em casas, né, nas casas, precisamos ter mais paciência com eles, né? Precisamos ter paciência, porque quando eles saem para trabalhar dá um tempinho, né? Mas quando ele fica em casa o tempo todo, muitas vezes a gente não tem muita paciência, né, gente? Então nós precisamos entender que nesse tempo precisamos ter essa paciência e este coração tranquilo. Porque Deus nos preparou e Deus nos deu esse momento, esse tempo, para que todos estivéssemos em casa, né? E então eu queria compartilhar com vocês isso, que vocês são a luz do mundo. E é esse tempo de escuridão, tempo de medo, tempo de desespero, que nós precisamos mostrar para as mulheres, né? Para todos, que nós somos a luz do mundo. Estamos aqui para brilhar e para fazer com que os seus corações fiquem tranquilos. Amém? Então, aproveitando esse momento de saúde, né, que nós vamos aqui compartilhar com vocês, né, um pouquinho da história da Jaine. Acho que eu quero primeiro saber um pouquinho da sua história, tá, Jaine? Acho que era legal a gente compartilhar com as irmãs um pouquinho da sua história e saber um pouquinho como que você chegou, né, esse tempo que você está hoje, né? Tão abençoada, né? Eu vejo que você tem muito pacientes. Meu filho também é paciente da Jaine, tem feito um bom trabalho. Eu também sou paciente do esposo dela, fez uma cirurgia na minha boca que foi muito boa. E eu quero aqui agora compartilhar com vocês um pouquinho da vida da Jaine. Então vamos ouvir um pouquinho a Jaine agora. Boa tarde, a paz do Senhor, irmãs. É um momento de alegria estar dividindo e compartilhando com vocês um pouquinho dessa profissão e um pouquinho dos conhecimentos e cuidados que a gente deve ter. Eu escolhi a odontologia, né, há um tempo atrás. Foi uma área que eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Antigamente ficava em dúvida entre fisioterapia e odontologia. E acabei optando pela odontologia, que foi uma área que meu esposo já seguia. Então eu
aproveitei o caminho e segui junto com ele. Então é uma área que me traz muito amor, uma profissão que eu adoro, não tenho o que dizer, né? E hoje eu vim aqui mais para compartilhar com as irmãs, embora a pandemia esteja acontecendo, a gente já fica em casa, já tem aquele momento de preguiça, né? Ah, não vou sair, então não vou precisar estar tomando muito cuidado com os dentes. Só que com isso pode ocasionar outros problemas, o não cuidado dessa saúde dental, né? Então eu trouxe para as irmãs um pouquinho para explicar como que deve ser a higienização, como que deve ser o fio dental, tirar algumas dúvidas, né, que todos nós temos. E é isso aí. Então hoje eu vou começar explicando a respeito da escovação. Trouxe um manequim aqui. A escovação, ela tem várias formas. Mas as gengivas são desse tamanho mesmo ainda? Costuma ser esse tamanho, não? Esse daqui, como é um modelinho, é para explicar. Ela tá. Normalmente, a gengiva, ela é dessa forma. Só que aí tem o lábio por cima, né? A mucosa e lábio. Então não dá pra ver tão bem quanto no manequim. Mas no manequim dá pra ver que é tudo isso aqui. É o conjunto da boca. Tá. Então, esses são os dentes, né? Tem o dente, a gengiva. E aqui a gente vai começar explicando a respeito da escovação. A escovação, existe gente que diz, ah, não, é fossa, não é fossa. A escovação é o jeitinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Jair. Eu costumo comprar pra mim aquelas escovas duras. Eu não gosto muito de escova mole, porque eu acredito né, na minha ignorância com relação né, essa parte. Eu acho que a escova dura, ela vai limpar melhor. É verdade isso? Não, isso é um mito. É mito. Então, isso já vamos começar pela explicação da escova. A escova, ela deve ser macia e de cerdas finas. Então, a escova, quanto mais dura, ela acaba machucando ainda mais a gengiva. Imagine só, você tem uma gengiva, a gengiva é uma parte sensível da boca. Então, conforme você vai escovando, se você coloca muita força, ela vai acabar fazendo um desgaste nessa gengiva e ela pode causar retração, que é um princípio da odontologia que já se trata de uma doença periodontal. Então eu já preciso mudar meu hábito, Sim, gente. já precisa trocar a escova. A escova, então, ela quanto mais fina, e não é a força, é o jeito que você está escovando. A forma exata de escovação, ela pode ser ida e volta, ou em bolinha, que aí você tem que escovar tanto gengiva quanto dente. Não é só dente que a gente tem que higienizar. A gente tem que higienizar a gengiva também. A gengiva, ela é composta por um periodonto, que é essa parte aqui, que vem a gengiva livre, gengiva inserida, e fica o dente que fica sustentado no osso. Então, esse dentinho, ele precisa de um cuidado tanto no dente quanto na gengiva. Essa gengiva, a maioria das pessoas diz assim, ah, eu escovei, mas teve sangramento. Por que teve esse sangramento? Conforme a gengiva vai sendo inflamada, por exemplo, passou um dia sem escovar direito. Escovou, só que não escovou direito. Essa gengiva começa a juntar bactérias. Essas bactérias ficam em volta dessa gengiva entre o dente aqui e a gengiva. Então essa bactéria, ela solta uma toxina. Essa toxina, ela causa a inflamação, que é o princípio da inflamação na gengiva. Por exemplo, se eu escovo bem meus dentes, né, tá lá, passo o fio dental, faço a minha higienização, e mesmo assim minha gengiva sangra. Então, como que é isso? Essa parte do sangramento é alguma coisa que não tá certa, né? A gengiva sangrou, a gente já imagina, não tá certa. É normal, nas primeiras semanas que você começa a higienizar normalmente, ela vai ter esse sangramento mesmo, porque, imagine só, é um local que está inflamado. Quando tem essa inflamação, acontece esse sangramento. Então, quanto mais você escova, mais você usa o fio dental e faz o enxagante bucal, aí vai passando. As primeira e segunda semana é normal esse sangramento. A partir da terceira semana que você começou a escovar normalmente, não vai sangrar mais. Mas pode ser também que a pessoa tenha alguma doença na gengiva, que seria uma periodontite ou uma gengivite. Esse é um tratamento que é feito junto com a pessoa e o dentista, que o dentista vai avaliar para ver o que está acontecendo nessa gengiva. Dependendo do tratamento, pode ser só a escovação ou pode ser um tratamento mais invasivo com o cirurgião dentista. Então precisa também passar por uma avaliação com o cirurgião dentista. Isso é de suma importância. Então a escovação, vamos lá. A escovação, ela deve ser feita ida e volta. E
e escovando tanto gengiva quanto o dente, dessa forma. Não é força, viu? Não precisa escovar com força, assim, gente, porque aí você vai limpar melhor. Você vai acabar inflamando ainda mais essa gengiva. Então, não é força, você vai escovar. Imagine só, você tem uma casa, né? Irmãs, vamos explicar direitinho. Você tem uma casa, esse salão aqui tá sujo. Você passou só a vassoura, não precisa passar com força. Se você passou ela 1, 2 vezes, ela já vai ficar limpinha. Verdade. Então, o dente é da mesma forma. Então, você vai escovar, ir de volta e escovar dente e gengiva. Após a escovação, tem uma parte que é muito importante. As pessoas perguntam assim, mas o fio dental não é necessário. O fio dental é super necessário. Imagine só, a escova, ela vai escovar o dente na vestibular, e na vestibular é a frente do dente, e palatina é atrás do dente. Então, a escovação, ela vai escovar isso. E os ladinhos, onde a escova não pega? Então, quando a gente usa o fio dental, esse ladinho acaba saindo o restante de bactéria ou comida, resto de alimento, a placa bacteriana que está nesse dente. Então, é de suma importância a gente usar o ida lá, vai lá, tira, isso, vai lá e solta. Isso você faz tanto no dente, então, nesse dente e no dente do lado. Gente, é ideal você passar o fio dental antes ou depois da escovação? Então, o fio dental, ele é recomendado passar depois da escovação. A escova, ela vai limpar, é o que eu falei, a escova vai limpar a frente e trás do dente. E a escovação, o fio dental, ele vai limpar a lateral do dente. Após a escovação e uso do fio dental, aí a gente vem com o enxaguante bucal. Que aí, se ficou alguma bactéria, algum restinho de comida, não é que o enxaguante vai tirar tudo. Mas aí ele vai dar aquele ar de frescor e limpeza no dente. Porque se ficar alguma coisa, quando a gente joga água, aí já sai. Mas aí o enxaguante, ele auxilia nessa parte. Então, Deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes. Sim. Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta para a doutora Jaine, tá? Vocês podem colocar lá onde vai estar apresentando o nosso programa, né? A nossa TV, que depois, logo após, ela vai estar respondendo para vocês, tá bom? Todas as dúvidas. Todas as dúvidas, né? Porque, olha, eu tô vendo que eu tinha bastante dúvida, viu, Jaine, com relação ao fio dental, aí tem outras pessoas que também... Porque às vezes você capricha na escovação e depois você passa o fio dental e ainda sai sujinho. Sim, sempre sai. Porque a escova, ela limpa, só o que eu falei, a escova limpa a frente e atrás do dente, mas a lateral precisa desse cuidado com o fio dental. Já os pacientes ou as pessoas que usam o aparelho ortodôntico, já é mais complicado fazer a escovação. Eu estava esquecendo de falar, meninas. Ela é especialista, está fazendo a pós dela em ortodontia. Isso, a partir de aparelho. Então ela já sabe tudo sobre aparelho, viu? Então, o aparelho já é mais difícil de escovar. Porque você imagina só, o dente vai estar sem nada. Então é um dente que já é mais fácil, só escovar. Agora o aparelho, ele já tem os brackets, tem o fio, às vezes tem a borrachinha, o elastique, que chamamos os amarrilhos, né? Então já dificulta um pouco mais. No caso dos pacientes com aparelho, a gente já tem uma escova que é indicada, correta, que é uma escova chamada escova ortodôntica, que no lugar ela não é reta igual essa escova, ela tem um espacinho que facilita, onde tem o bracket, ela não pega, então ela consegue passar direitinho em todos os dentes. A escovação não é feita com fio dental, ele se for passado, tem como passar. Só que a gente também indica os acessórios, que no caso é o passa-fio. Esse passa-fio a gente coloca entre o fio e o dente e faz normalmente igual como se você estivesse fazendo uma escovação normal. Também tem outros acessórios, bitufo, que é uma escovinha ela parece aquelas escovas de mamadeira, sabe? Que aí ela já auxilia também, porque no caso do paciente com aparelho precisa desse cuidado redobrado. Eu queria falar um pouquinho com você, fazer uma pergunta assim para você, que eu acho que as nossas ouvintes também podem ter essa dúvida. O mau hálito é causado pela má escovação ou pode ser por outra coisa também? Tem muitos fatores relacionados ao mau hálito. Tanto a falta de escovação, que influencia sim bastante, ou pode ser que o paciente tenha algum outro problema sistêmico, tipo
gastrite, algumas outras coisas que podem causar um mau hálito. Então, é preciso fazer uma avaliação, que ele precisa passar com o dentista para a gente olhar como que está a qualidade bucal desse paciente. Se ele não tiver nada no estômago, não tiver gastrite, mas ele fazer todo esse processo que você está fazendo, ele não vai ter mau hálito, não viu, vai meninas? ter. Então, vamos cuidar da nossa higiene bucal, para que nós possamos, né, falar com as pessoas mais à vontade, poder, né, beijar os nossos maridos, né? Isso mesmo. Então, vamos fazer direitinho, igual a nossa querida Jaine está falando aqui, que com certeza você vai ter uma vida com uma higiene bucal e saudável, né? saudável. Então, foi muito bom passar com vocês essa tarde, tá? Foi um prazer. Semana que vem estaremos aqui com a nossa querida irmã Rawane, que vai estar dando umas dicas para nós com relação à maquiagem nesse tempo, né? Que as pessoas estão extrapolando demais com relação à maquiagem. Ela vai ensinar pra gente como fazer uma maquiagem bem discreta, bem bonitinha, sabe? Bem para nós mesmos, que somos evangélicas, né? Servimos ao Senhor, não queremos nada extrapolado, temos tudo com equilíbrio, né? Então ela vai estar passando pra gente esse cuidado, o jeito de se fazer e também a higiene, como cuidar da pele após a gente usar a maquiagem, o que a gente deve fazer. Amém, queridos? Que Deus abençoe.